Vamos lá, gente. Hoje a gente vai continuar falando dos parasitas que a gente já começou a semana passada, vamos continuar falando dos eumintos, tá bom? Eumintos, lembrando que são aqueles que vão ter ovos, dentro dos ovos vão ter larvas, e das larvas, as larvas adultas vão evoluir para verme adulto, tá bom? Aí nesse slide aqui, eu sabia que eu tinha deixado em algum lugar, tá nesse, ó. Eu dividi aqui os eumintos em nematóides e em plateumintos. Lembrando que os nematóides são aqueles que têm a forma roliça, né, o corpo arredondado, lembrando o macarrão, e os plateumintos são aqueles que têm a forma mais achatada, tá? Todos eles têm ovos, larvas, verme adulto. A diferença é só o formato do corpo. E em nenhum momento eu posso falar que porque ele é um nematóide, ele é mais agressivo, ou um plateuminto é mais agressivo. Isso é muito variável, tá? É só o formato mesmo. Aqui, o exemplo de um plateuminto, o melhor exemplo de um plateuminto para a gente que tem um corpo achatado é a tênia, tá? Que ela é aquele parasito bem grande, bem extenso mesmo, ele é bem longo, 1 metro, 1,5 metro, às vezes 2 metros, 3 metros, 5 metros, ou até mais que isso, dependendo do paciente. Nós vamos falar dela hoje bem no finalzinho. E os nematóides, que são aqueles vermes roliços que eu acho que a maioria de nós conhecia isso antigamente como lombriga de porco, alguma coisa assim. Uma coisa interessante é que, pelo menos dos plateumintos que nós vamos falar, que são a tênia e heminolepis, que eu vou falar também, eles não têm macho e fêmea, tá? Eles têm proglótides, e nós vamos trabalhar isso aí. Aqui nos nematóides, eles são dioicos. O que são esses parasitos que a gente chama de dioicos? Dioicos é porque eu vou ter o macho e vou ter a fêmea. Eles vão copularem e a fêmea vai dar origem aí a uma coleção de ovos, tá bom? Alguns desses parasitos nematóides, que são os roliços, eles têm a cutícula externa esbranquiçada, né? A cor dele mais esbranquiçado, mas eu tenho também alguns que têm a coloração mais avermelhada, mais rosa. Tem um áudio aberto. Desliga o áudio para a gente, para depois não ficar interferindo, tá? Então, eu tenho alguns que têm a cutícula branca e tenho alguns que têm a cutícula mais avermelhada e depende muito da alimentação desse parasita, tá bom? Eu vou começar falando deles, eu vou começar citando o ancilostomídeo, que vai causar, tem o ancilostomídeo e o necator, que os dois vão causar a ancilostomíase, tá? O ancilostomídeo é um parasito nematóide, portanto, ele tem o corpo mais roliço. Gente, deixa eu olhar quem é que está com o áudio aberto. Davidson. Professor, o meu fica travado quando começa. Aí não tem como desligar. O áudio? Entendi. Quando puderem, quem tiver com áudio ligado, desliga. O Davidson conseguiu desligar. Mas você pode desligar. É mesmo. Você Obrigada. Peraí, deixa eu voltar lá. Vamos desligar todo mundo. Pronto. Vamos lá. O ancilostomídeo. Ele é um parasito onde eu tenho, como regra geral, a fêmea é um pouco maior que o macho, e geralmente o macho vai apresentar essa forma, essa parte final dele curvada. A maioria dos aqui tá trocado, tá? A maioria dos machos tem essa característica. E eu tenho de importante para mim, que causa ancilostomíase, o ancilostoma do Adenale e o Necator americanus, tá? A diferença desses dois parasitos, a clínica é a mesma. O que eles vão causar é a mesma coisa. A diferença é o formato da dentição da boca desses dois parasitos para poder fazer a diferença, tá bom? Na família deles, eu tenho três parasitos que me interessam, que é o ancilostoma do Adenale, tem no Brasil,
O Necator americanos tem no Brasil, um é de 1843, o outro de 1902, e o ceilânico, o Ancilostoma ceilânico, é de 1911, esse a gente não ouve falar muito dele aqui no Brasil, não. E a ação desse parasita é uma ação primária, mais discreta, né? E uma ação que eu chamo de secundária, que é um tanto quanto mais agressiva a ação desse parasita. Aqui, ó, é uma imagem que a maioria de vocês já viram em livros, que é do Ancilostoma duodenale. Ele tem a boca com essa quantidade aqui de dentes, ó. Esses dentinhos aqui na boca do parasito, isso aqui é um parasito adulto, ele vai cravar esses dentes na parede intestinal do hospedeiro, fazendo com que ele possa espoliar o meu hospedeiro, sugar o meu hospedeiro, tá bom? Ele gosta de sangue, ele gosta de célula, tá bom? A fêmea desse parasito tem entre 10 e 18 milímetros, e o macho entre 8 e 11 milímetros. Eu, particularmente, não espero ver eles a olho nu, e o diagnóstico, geralmente, a gente faz buscando o ovo de ancilostomídeo e não o parasito adulto, tá? E aqui, a característica principal aqui dos dentes, que vai cravar na parede do intestino. Essa outra imagem aqui é do Necator. O Necator, ao invés de dentes, ele tem lâminas na boca dele, que também serve para cravar na parede intestinal do hospedeiro, também para espoliar, tá bom? A fêmea entre 9 e 11 milímetros e o macho entre 5 e 9 milímetros. O Necator é ligeiramente inferior ao Ancilostoma duodenale, embora que quando eu vou fazer diagnóstico no ovo, usando o ovo, eles são ovos idênticos, tanto do Necator quanto do Ancilostoma, eu não preciso encontrar o verme adulto. Encontrando o ovo, já vai fazer o tratamento do paciente, tá bom? Esse aqui, sim, é a característica principal, é um dos ovos que a gente encontra com muita facilidade, que é esse ovo com a parede bem discreta, e no interior dele, obviamente, eu vou ter o quê? A larva, tá bom? Dentro do ovo, eu vou ter a larva, dentro de um ovo fértil. Esse aqui é um parasita semelhante a um dos que a gente citou na semana passada. Eu vou ter dentro do ovo, primeiro vai eclodir e vai sair quem? A larva rabiditoide, que é a larva não infectante. Depois, essa larva rabiditoide vai evoluir para uma larva filarioide, que essa sim contamina o homem. Se eu tenho uma larva rabiditoide e uma larva filarioide, obrigatoriamente, esse parasito, uma das formas de contaminação dele é através do quê? Da pele. Pés descalços, pisando em algum lugar contaminado. Eu tenho fezes, nas fezes do hospedeiro eu tenho os ovos, dos ovos vão eclodir, sair uma larva rabiditoide. Essa larva rabiditoide no ambiente vai evoluir para uma larva filarioide e essa sim vai penetrar no meu hospedeiro aí pela pele, por exemplo, tá bom? É uma ideia de como se contaminar. Aqui nesse ciclo, só mostrando para vocês nessa imagem, a caudinha aqui do ancilostomídeo, aqui o ancilostomídeo e aqui o ancilostomídeo. Lembrando que a larva dele, o verme adulto, não é algo que a gente encontra com frequência, com praticamente frequência nenhuma nos exames parasitológicos de fezes. O que a gente usa mesmo são os ovos para diagnóstico de ancilostomídeo, tá bom? Aqui, mais uma vez, mostrando a larva rabiditoide. Para lembrar a larva rabiditoide, é a larva mais jovem, mais roliça, e a filarioide é a larva mais alongada, mais delgada, e é a forma contaminante aí desse parasita. Aqui, a forma de contaminação dele, eu tenho um paciente contaminado, esse paciente contaminado vai defecar, junto com as fezes estarão os ovos no ambiente, né? Esses ovos larvados, obviamente. Esses ovos larvados vão eclodirem, liberando no ambiente aí uma larva
rabditoide. Essa larva rabditoide vai evoluir para uma larva filarioide, e essa larva filarioide vai penetrar no meu hospedeiro, tá bom? No caso aqui, um humano. E no organismo eu tenho o macho, eu tenho a fêmea que vai copular, portanto, a fêmea vai dar origem a ovos. Quando essa larva filarioide penetrar na pele do meu hospedeiro, ela vai ganhar o quê? Vai ganhar circulação linfática ou circulação sanguínea, vai passar pelo pulmão, portanto, eu tenho aí aquele mesmo ciclo de Loss, onde a larva passa lá no pulmão, vai lá na faringe, vai ser deglutida, e aí sim ela vai voltar para o intestino do meu hospedeiro. Então, esse é um parasita que tem um ciclo o quê? Pulmonar. Ele vai passar pelo pulmão porque ele vai entrar na pele, cair na circulação, da circulação ele vai para o pulmão, do pulmão vai para a faringe, eu vou deglutir essa larva novamente, e aí sim ela vai continuar o ciclo dela, ok? Tudo bem para o ciclo? E geralmente ele gosta de colonizar as partes final do duodeno, como íleo, como seco, tá bom? As formas de transmissão. Transcutânea foi o que eu acabei de falar. Mas dá para você comer o ovo do parasita? Vamos imaginar que foi fezes e nas fezes tinha o ovo do parasito. É possível eu ingerir? Sim, é possível. Aí eu não vou fazer o ciclo pulmonar, porque o parasito já vai estar direto no intestino, tá bom? Eu só vou fazer o ciclo pulmonar quando a contaminação for transcutânea. A patogenia, o que vai causar esse parasito em mim? A etiologia primária, tem etiologia primária e etiologia secundária. Primária, o que primariamente ele vai fazer comigo? São as lesões ali no local de inoculação, que geralmente causa uma urticária, uma dermatite, mais ou menos extensa, dependendo da quantidade de larvas aí que penetraram e quantas vezes penetraram, né? Essas lesões podem ser traumáticas. Eu posso, depois que essa larva está no meu organismo, essa larva pode causar alterações pulmonares, sintomas abdominais e o que é mais marcante aqui na ancilostomíase é a presença de uma anemia microcítica hipocrômica desse meu paciente. Por quê? Porque se ele está lá, quando ele está no intestino, ele adere à parede intestinal, ele vai ficar o quê? Sugando, ele vai fazer uma histiofagia e uma hematofagia. O que é isso? Ele vai se alimentar de sangue e de células, vai quebrar células sanguíneas e vai quebrar células epiteliais para ele se alimentar. Então, ele vai progressivamente levar o paciente a desenvolver uma anemia por deficiência de ferro, uma anemia ferropriva, uma anemia por privação do ferro, tá bom? O diagnóstico da ancilostomíase é um diagnóstico clínico laboratorial. A gente sabe que a clínica não é soberana nesse caso, porque não dá para adivinhar o que é, e a gente precisa do laboratório, e o laboratório vai trabalhar com o parasitológico de fezes. É interessante que seja realizado 3 amostras, e o melhor método aqui pode ser utilizado o Hoffman, porque eu vou buscar o ovo de ancilostomídeo, eu não vou buscar a larva. Se eu fosse buscar a larva, eu pensaria em Berman Moraes. Mas como eu vou buscar o ovo, eu trabalho com Hoffman, tá bom? A gente acha que, epidemiologicamente falando, o ancilostomídeo é mais comum em crianças, adolescentes e alguns adultos, por terem mais contato aí com o ambiente. O que favorece a contaminação pelo ancilostomídeo? Nem tanto a alimentação, mas principalmente o hábito de andar descalços em regiões que possam ser contaminados. Isso eu estou falando na terra da fazenda, do sítio, pisar em terra mesmo. E o ancilostomídeo tem grande parte do mundo,
mas principalmente em países como o nosso, de clima temperado, de clima mais tropical, tá bom? Profilaxia, fácil demais. Saneamento básico, fazer uma educação sanitária, suplementação alimentar para os pacientes que têm aí deficiência férrica, né? Uso de antihelmínticos profiláticos, vacina é só na aula, não existe, tá? E andar com os pés calçados. O tratamento eu deixei aí para vocês, né? O pulmonato de pirantel, mebendazol, albendazol, alimentação suplementar e sulfato ferroso, se esse paciente já manifestar uma anemia carencial aí por deficiência de ferro, é preciso suplementar. Mas lembrando que eu só posso fazer essa suplementação se eu tirar o problema de base. Eu só vou fazer a suplementação férrica no paciente quando eu tratar a parasitose dele. Porque se eu não trato a parasitose, não adianta eu fazer suplementação de ferro, porque não vai resolver o problema, tá bom? E aí me faz lembrar que antigamente as mães faziam assim, faziam o antihelmíntico e depois que terminava, uma semana, 15 dias depois, as mães faziam uma suplementação com vitaminas. E isso é interessante no caso aí do ancilostomídeo, onde possivelmente uma infestação vai levar a uma anemia bastante agressiva aí no meu paciente, tá bom? Tempo de pré-patente, onde o paciente se contamina e eu já tenho como de fazer o diagnóstico dele, já tenho ovos nas fezes para fazer diagnóstico, entre 5 e 7 semanas. Então, eu preciso de mais de um mês, onde o paciente tenha tido contato com o parasito, para depois eu já começar a fazer o diagnóstico dele. Antes disso, ele está parasitado, mas aí, de repentemente, a gente não consegue ainda fazer o diagnóstico. Então, eu tenho um tempo um tanto quanto longo entre o contato inicial e conseguir fazer um diagnóstico aí definitivo para o meu paciente, tá bom? Nossa, já rápido, fácil, tranquilo esse, meninos? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. De boa. Fácil esse? Fácil? Acho que eu falei tudo, tá bom? Eu coloquei assim, bem resumido mesmo, para dar tempo da gente falar de todos que faltavam, tá bom? O Ascaris, ele é o nosso campeão, tá? Campeão dos campeões aí dos nematóides, e ele causa muita morte mesmo. Tem algumas estatísticas que mostram aí que ele pode alcançar até antes das pandemias, lógico, né? Ele alcançava o 17º lugar em causa de morte mundial. E aí eu não sei se eu coloquei imagem, mas o Ascaris, ele é agressivo em grande quantidade. E quando ele está em muito grande quantidade, ele é muito agressivo para o paciente, tá bom? É o Ascaris lumbricoides. Esse aqui é o que a população, eu tenho quase certeza que é o que a população vulgarmente chama de lombriga. Embora todo mundo pense que seja a tênia que o povo chama de lombriga, mas eu tenho para mim que é o Ascaris lumbricoides, que seja essa criatura, tá bom? E me lembrando disso, semestre passado uma aluna me mandou uma foto de uma amiga que tinha colocado aí um Ascaris, né? Exteriorizado um Ascaris, bem grande a propósito. Então, é um parásito bastante comum mesmo. Geralmente, as infecções pelo Ascaris não costuma ser agressivo, desde que o número de parasitos no organismo desse paciente não seja muito grande. Porque se eu deixar ele se multiplicar, aí vai gerar os problemas graves aí das caridíase, tá bom? Esse aqui é ela, ó. O macho, sempre com a porção finalzinha dele aqui, ó, recurvada, e a fêmea, obviamente, maiores. E aí eu vou chamar a atenção para vocês para o tamanho dela. Os machos tem aí na literatura que fala 15 a 20 centímetros, 15 a 30 centímetros, e aí, coincidentemente, tem uma régua aqui na minha mão. Isso aqui é uma régua de 30 centímetros. Vamos imaginar um macho de Ascaris desse tamanho aqui, ó, dentro de vocês. Tá vendo isso aqui? E agora imagina vários dessas cópias dentro de você. E a fêmea pode ser maior que isso, tá? Ela vai variar aí
entre 20, 40, 30 e 40 centímetros, tá bom? E eles são parasitos que têm uma cutícula esbranquiçada, mas como sai nos detritos fecais, aí pode estar com uma cor diferente. Esse aqui é o ovinho, super comum. E uma coisa interessante é que até nas fezes a gente encontra o ovo que eu chamo de ovo fértil, que é esse mais bonitinho aqui, ó, que de dentro dele vai sair uma larva, com certeza, tá bom? E eu tenho o ovo infértil, se ele tá infértil, achatadão, como esse aqui, ó, ele não vai dar origem a larvas. E aí me fez lembrar de um parasito que quem for para o norte, talvez, muito talvez, ouça falar que é da família do Ascaris, que é o Lagoquilascaris. O ovo é muito, muito parecido com o de Ascaris, não tem aqui na nossa região, tá? Ele é muito raro. E o ovo é muito parecido, só que a clínica é um tanto quanto diferente. Enquanto o Ascaris eu tenho problemas intestinais, o Lagoquilascaris eu tenho lesões na pele. O parasito causa aparecimento de lesões na pele, que vai drenar o próprio parasito. Tá? Depois, em um outro momento, a gente trabalha esse aí que não tem aqui na nossa literatura. O ciclo do Ascaris não é diferente do ciclo do Ancylostomídeo, tá? Mas esse aqui eu vou dar umas pinceladas nos problemas. Como o verme é muito grande, ele é mais interessante para mim. Então, vamos começar aqui, no númerozinho 1. O meu paciente vai ingerir, de forma acidental, ao acaso, aleatória, o ovo do Ascaris, correto? Esse ovo de Ascaris vai chegar lá no intestino dele, tá? Vão chegar no intestino dele, vão se romper, as larvas vão sair daquele ovinho lá, que tá lá no intestino. Essas larvas custosíssimas vão penetrar a mucosa intestinal do meu paciente. E aí eu tenho dois caminhos para elas. Ou elas vão cair na circulação sanguínea, ou elas vão para migração visceral, migração para algum órgão. Então, eu tenho aí uma larva que eu vou engolir ela, vou comer, ela vai para o meu intestino. Ao invés de ela começar a se desenvolver ali, não, a larva vai sair do ovo, vai ganhar circulação sanguínea em direção a quê? Quem que ela gosta? Olha aqui, ó, o número 6 aqui, ó. As larvas passam onde? No pulmão. Então, esse parasito faz o ciclo de Loyce, faz o ciclo pulmonar, obrigatoriamente. Então, elas saíram do ovo, foram para o pulmão, aí vão subir até a orofaringe, onde eu vou deglutir esse parasito de novo. Aí sim, ele pode voltar para o meu trato gastrointestinal e terminar o ciclo dele. De repente, ele vai fazer lá no meu intestino, fazer o acasalamento e a ovipostura, que é a colocação de ovos. Quando esse parasita, se o paciente estiver muito parasitado, quando ele for passar pela orofaringe para ser deglutido, como ele é grande, a larva é grande, simplesmente alguns pacientes relatam para a gente que coça a garganta, por exemplo, fica coçando o nariz, tá? Esse aqui é o parasito que o paciente, se ele tossir e escarrar, tiver secreção, pode vir o verme junto, tá bom? Pode acontecer. No escarro pode ter também. Então, esse é um parasito que a gente vai ver. Eu acho que é aquele que os familiares da gente relatava, que o fulano vomitou um verme. Eu acho que era o caso de Ascaris lumbricoides, tá bom? Então, é isso. Eu tenho um ovo que eu vou ingerir, ele vai para o intestino, só que ele vai ganhar a circulação sanguínea, vai atravessar a mucosa, vai ganhar a circulação, vai para o pulmão, vai para a orofaringe, vou deglutir, ele vai lá voltar para o meu trato gastrointestinal. Quando ele volta, é que vai acasalar macho e fêmea e vai dar origem a novos ovos. Você disse uma vez que é possível ter algum desses na urina. É possível na urina? mesmo?
Não, eu falei Sim, isso, certeza? eu acho que Ascaris? foi, Eu Rosângela. acho que Não, não. não esse específico. Não, eu não, na Não ele em urina. específico. Mas Não, você fala de contaminação, porque estava na região externa, quando urinou, saiu junto, e não porque estava na bexiga, sim, né? Não, não, esse é sim. muito grande. É muito Não, mas grande, não gente. O nesse negócio é caso, mas visível. pode ocorrer. Mas por estar na região genital, e aí quando vem a urina, ela vem lavando e acaba aparecendo. Só se for É esse o porque minha caso. prima foi. Minha prima fez um exame e falou que ela tava. Aí você Tá. falou que Você sabe qual que quando era o escarra, parasita? pode sair pela boca? É, Não, não sei. lembra? Não. Mas na região Não. genital, o que a gente mais vai pensar é que ele não está nem na uretra, nem na bexiga, não. É por conta da higienização mesmo do paciente, que aí está muito parasitado, ele defeca, não higieniza direito, não toma banho, aí acaba o parasita estando ali, e quando vai urinar, sai lavando aquela região e acaba aparecendo na urina. É o primeiro pensamento que eu tenho, mas eu não acho que tem parasita na urina, não. Dentro da bexiga e na uretra, não. Esses não. Esses Ah, não, tá, tá bom? entendi. Agora, Tá desse bom. aqui, eu sei contar a história que eu contei para vocês. Quando as mães da gente davam para a gente beber um suco de hortelã com semente de abóbora, que mais que é antiparasitário? Assim, natural, que a gente faz em casa, leite com semente de abóbora. Eu não sei, essas coisas que a mãe da Mastruz. gente. Mastruz, essa era a palavra, mastruz. E era de manhã, minha gente, em jejum. Jejum. O que acontece? Se for ascaris, a gente tem que ter muita cautela com isso. E Porque esses funciona? antiparasitários, calma, escuta. Esses antiparasitários de casa, sim, caseiros, não são ruins de tudo, mas não vai funcionar para qualquer parasito, né? Quando você tomar um suco de mastruz, por exemplo, com semente de abóbora, e qualquer outra coisa que vocês inventarem aí, não é ruim, mas acontece que o ascaris não quer morrer, meu amigo. Ele tá lá no intestino, então ele tá fazendo o ciclo pulmonarzinho dele, tá lá no pulmãozinho. Quando você beber o trem, ele vai atiçar o verme, vai deixar ele doidinho. Em vez de ele querer ir embora, ele tem força, ele vai fazer o caminho inverso, ele vai subir ao invés de descer. Aí sai pela boca, sai pelo nariz. São as condições que a gente vê o paciente externando, às vezes, o parasito, porque ele fez um uso de um antiparasitário caseiro em casa, que não mata, atiça, tanto que o verme sai vivo, gente, ele não sai morto, ele sai vivo, ele vai puxando aquele macarrão de sua boca. Então tem que ter muita cautela. Para outros que são cistos, eu até não digo nada, mas para onde tem ovo, larva, verme adulto, tem que ter muito cuidado com esses antiparasitários de casa, porque você pode ter uma surpresa, né? Vocês conhecem as histórias, gente. Fulano de tal vomitou um verme, espirrou, tá o verme no nariz. Isso aí né, faz parte. Então, muito cuidado com ascaris, que ele é forte. Ele faz o ciclo, ele sobe ao invés de querer descer, ele não quer ir embora do seu corpo. Quando você toma um antihelmíntico desses caseiros, só atiçou ele vai subir, aí vai sair pela sua boca. Cuidado, tá? Rosângela, Ah, os parasitas que fazem ciclo pulmonar, eles só passam lá? Ou alguma parte do ciclo deles ó, acontece lá no pulmão? eles precisam passar no pulmão para evoluir. Agora, veja bem, alguns, no caso aqui do ascaris, eu posso usar isso. Eles vão ficar em locais erráticos, locais que não eram para eles ficar, e eles vão ficar por conta da imunidade do paciente, ele não conseguiu completar o ciclo. Por exemplo, o ascaris, ele gosta de fazer ir lá localizar no seu apêndice. O que ele quer no apêndice? Ele não quer nada, é errático, tá? Ele pode fazer, o ascaris, ele é tão custoso que ele faz um bolo que obstrui o trato respiratório, ele obstrui o trato gastrointestinal, ele faz um bolo de ascaris, aquele bolão assim, ó, bem grande, e tem que ser retirado cirurgicamente, porque não adianta matar eles se a gente não conseguir tirar. Então, o ascaris tem que ter muito cuidado com o paciente com ascaris, é paciente que precisa ser tratado. Não é paciente que eu vou guardar o parasito para mais tarde. É uma parasitose que precisa de tratamento, tá? Eu falei, ele mata, tá bom?
Aqui é só o ciclo dele, que eu já falei, tá mais detalhadozinho aí. E aqui, ó, o habitat. Isso aqui deixa eu ver se vai ter todos os que eu falei. 90% dele vai estar lá no intestino. Ótimo, maravilhoso. Só que ele se mantém o quê? Em atividade contínua. O que eu falei para vocês? Eles são fortes. Eles gostam de ir contra a maré. Você toma um medicamento, para sair, ele quer o quê? Subir. Ele é forte, ele é bem grande e bem forte, tá? Então, é comum a eliminação deles pela boca ou, às vezes, pelo nariz, tá bom? Então, muito cuidado com essa história e o ascaris. O ascaris é custoso para a gente, tá bom? A ação patogênica deles. Tem uma ação que pode acontecer durante a migração das larvas e a própria a quantidade de vermes adulto no habitat definitivo. Lá no intestino, uma quantidade muito grande de ascaris vai levar a um problema muito grande e a remoção tem que ser cirúrgica. Não dá para tomar um antiparasitário e eu vou exteriorizar esses parasitas. Não vai dar, tá bom? Infecções maciças, aquela quantidade bem grande, pode causar lá no parênquima hepático, por exemplo, no fígado, focos hemorrágicos, necrose, reação inflamatória, aumento do tamanho do fígado. Então, no fígado é uma localização errática. Eu espero que eu tenha um ascaris que está no meu fígado. Não, a maioria dos pacientes não vão ter isso. Mas se eu pego um paciente mais predisposto, isso vai acontecer. No pulmão é mais comum. Por que no pulmão é mais comum? Porque eles fazem ciclo pulmonar, eles vão passar pelo pulmão. Em crianças, por exemplo, pode acontecer o quê? Uma febre, porque é uma reação inflamatória. Uma tosse, essa tosse pode coincidir com a exteriorização do parasito. E uma coisa interessante, que como eu tenho uma reação inflamatória, é possível eu observar a eosinofilia, aquela alteração de hemograma que me chama tanta atenção para eu lembrar de parasitose, tá bom? Clinicamente, os sinais podem ser o quê? Podem ser uma bronquite, alguns pacientes podem apresentar estados de pneumonia, e é o que vai mais me chamar a atenção. Aqueles sintomas mais localizados, tipo dor abdominal pode acontecer, aumento do volume abdominal pode acontecer também. Como esse parasito ele é muito grande, ele precisa se nutrir, ele vai se nutrir, ele não crava na parede, tá? Mas ele expolia o hospedeiro, porque ele precisa alimentar, pode levar também ao emagrecimento do meu paciente, pode levar a uma perca de força, uma fraqueza, né? Pode acontecer no meu paciente, dependendo da quantidade de vermes que eu tiver. Lembrando que quando eu comer o ovo de ascaris, eu não vou comer eu vou comer vários. Então, eu vou ter vários, tá bom? Que mais? Eu vou descobrir esse parasito. Aqui em Anápolis tem, tá? Ascaris não é raro pra gente, não. As manifestações clínicas mais comuns são as dores, que eu já falei, má digestão, náusea, perda de apetite, talvez em um emagrecimento. Sensação de coceira no nariz é comum. Se tá coçando o nariz, é aquele momento que ela tá subindo e vai descer. Se você não tirar, né? Se você não suar o nariz, de repente ela sair, melhor não. Prefiro não, melhor ela voltar pro intestino de volta, tá bom? E a ação irritativa dela é o quê? Na parede intestinal posso formar o que eu chamo de novelos de vermes. Vocês podem jogar isso no Google e vocês vão ver que são imagens extremamente impressionantes. Parece até parasitose de bicho quando eu falo de ascaris, um monte de ascaris fazendo um novelo no intestino do paciente. Isso aí pode levar, por exemplo, a uma obstrução intestinal. Aí você vai fazer uma imagem lá para ver o que está obstruindo. Tem um bolo de ascaris obstruindo o intestino do paciente. Isso aí é remoção cirúrgica. Não pode deixar, tá bom? Aqui já falei, eliminação dos vermes pela boca ou nariz. Os vermes irritados por drogas, acabei de falar também. Podem fazer movimentos antiperistálticos, se tomar droga para ele sair, e na verdade ele vai voltar, saindo pela boca, causando vômitos, né? Esse aqui também pode acontecer, ó. Vermes adultos encontrados na tuba auditiva e ouvido médio do paciente, produzindo otites,
Se ele vem, ele volta aqui pela orofaringe, ele pode ganhar, ele pode ir para a boca, nariz e às vezes no ouvido também. Lógico, é tudo muito raro, mas não tão raro quanto vocês imaginam, do tipo, nunca vou ver. Se vocês forem trabalhar em regiões mais precárias, isso aí é tradicional, é normalzão, não tem nada de anormal nisso aí. E a gente tem registros de morte causado pelo Ascaris, principalmente porque causa asfixia ou mesmo obstrução da traqueia ou obstrução intestinal, que de repente está num local onde é muito carente, não dá para fazer o diagnóstico, tá? Então, isso é mais comum. Na nossa região, nem tanto, mas existem relatos aqui para a gente, é mais comum o paciente exteriorizar o Ascaris, tá? E aí ele, quando ele vai defecar, ele acaba vendo aí a esterilização do parasito. E quando a gente toma um antiparasitário, não sei se vocês têm essa noção, mas o antiparasitário não dilui o parasito, tá? Ele apenas mata. Então, se eu tiver um Ascaris, ele vai ter que sair nas fezes. Dentre os parasitas que nós vamos falar, de grande mesmo, que vocês vão notar que ele é muito grande, é o Ascaris e, no caso, a tênia. Só que a tênia sai em pedaços. E o Ascaris vai ter que sair inteiro, a não ser que você arranque só metade dele, mas ele sai inteiro, tá bom? O tratamento, o diagnóstico, ovos, parasitológico de fezes, 3 amostras, sempre eu nunca vou sair da regra das 3 amostras, e eu vou buscar os ovos, a larva, o paciente às vezes entrega ela para a gente junto com as fezes e fala que saiu dele aquilo ali. Se tiver a larva, é fato que você vai fazer o diagnóstico facinho, porque nenhum parasito vai se confundir com o Ascaris, não, tá? O tratamento, albendazol, mebendazol, pirantel, qualquer um deles. Eu vi uma nova legislação sobre o Anita, não sei se vocês viram aí, né? E a comprovação tem que ser dada pela ausência de ovos nas fezes. A gente acaba repetindo esse exame algum tempo depois para ter certeza mesmo que o antiparasitário teve efeito, se o médico tratou sabendo que era Ascaris. Se ele tratou na certeza com o exame, ele tem que repetir para confirmar, porque o Ascaris não dá para deixar ele vivo. A gente vai ter que fazer uma medicação até matar o parasita, tá bom? Tudo bem pro Ascaris? Rosângela, Quem? A Cássio. sim, deixa eu te falar, é porque tem um pessoal que não tá conseguindo entrar na aula e a internet vai e volta toda hora. Você vai olhar os vistos hoje? Desculpa interromper a aula. Se não conseguir acessar, depois pedem para ir falando comigo aos poucos, e aí manda as fotos para mim, não tem problema, não. Aí pode mandar no seu WhatsApp? Pode mandar. Quero nem Então ver tá a bom, então, bagunça que obrigado. isso vai virar, né, minha gente? Vambora. Tudo bem pro Ascaris? Gostaram do Ascaris? Rosângela, só uma pergunta. Qual o método do Ascaris? Wolfman. Wolfman também, né? Uhum. Porque eu vou buscar o ovo, tá? Eu não vou buscar a larva, eu quero o ovo. A larva, desculpa, nem a larva, o verme adulto, ele é muito grande, eu vou ver ele a olho nu. O paciente vai trazer ele dentro do potinho para vocês, tá? Dentro do potinho mesmo. Por curiosidade, eu só vou ver se eu consigo aqui pegar uma imagem de uma asca de infestação maciça, só para vocês terem noção da bagunça. Vou pegar essa imagenzinha feia aqui, ó. Nem é o bolo que eu pensei. Aqui, ó. Olha do lado de cá para vocês verem. Olha que coisa mais feia. Muito parasita, muito mesmo, tá? Aqui ela andando. Eu queria achar o bolo mesmo que tira cirurgicamente. Esse paciente aqui também é bonitinho. Uma vez eu já mostrei ele em aula. Olha esse pacientezinho aqui, ó. Ó, da boquinha e do nariz dele, ó. Se não me engano, esse paciente aqui foi a óbito, alguma coisa assim. Eu já fiz esse paciente em alguma aula, tá? Então, o Ascaris, para mim, é uma coisa complicada não tratar e deixar ele evoluir. Ascaris, para mim, dá medo, dá um pouco de medo, tá? Mas se eu encontrar só o ovo, enquanto eu tô no... A propósito, se eu encontrar o ovo, que fique bem claro,
Tem verme adulto, né? Vamos ser racional. Não, mas nas minhas fezes não veio o parasito. Ele não veio, mas você tem, porque para ter o ovo, tem que ter o parasito adulto, tem que ter o macho, tem que ter a fêmea, senão não vai ter, tá bom? O próximo agora é o Schistossoma mansoni. Ele que vai causar a esquistossomose, tá bom? Ele já não é mais um parasito, um nematóide, ele já é da família lá dos plateumintos, tá bom? Ele já é mais achatado, ele não é roliço, tá bom? Esse que todo mundo conhece, porque é aquela parasitose lá das águas, do caramujo, né? Na região norte tem bastante relato, e que a clínica mais agressiva que a gente tem dele são as ascites, né? Que são as barrigas d'água, que não é uma barriga cheia de parasito, tá? Eu tenho aí 5 espécies que me chamam, que causam a esquistossomose, que tem interesse, mas para nossa região, para o Brasil, só me interessa mesmo o Schistossoma mansoni. Os demais a gente não espera encontrar eles aqui no Brasil, não, tá bom? Não são nossos. Morfologia aí. Lembrando que eu continuo na família dos eumintos. Macho, fêmea, larva, ovo, tá bom? O macho tem mais ou menos aí 1 centímetro de tamanho. Ele é um parasito que dá para ver a olho nu. A fêmea, mais ou menos aí 1,5 centímetros. E esses tamanhos de parasito, nós vamos sempre colocar em questão que o tamanho dos parasitos tem muito a ver com o estado nutricional, com a capacidade do meu hospedeiro de receber esse parasito. Quanto melhor o parasito tiver, maiorzinho ele vai ser, tá bom? Esse aqui é o ovo. Eu faço o diagnóstico da esquistossomose a partir do ovo. É o único ovo espiculado que tem na literatura para a gente estudar aqui no Brasil, tá bom? A espícula lateral aqui, ó, é a característica principal do ovo do Schistossoma mansoni. É o único que tem essa espícula do ladinho, tá bom? O único. E as outras formas aí do meu parasito é o miracídio. O miracídio tá aqui, ó, bonitinho, tá? O miracídio vai estar lá no meu caramujo. O esporocisto, que é a primeira forma que vai migrar em mim, no humano. E eu tenho a cercária, que é a forma aí que vai me contaminar, tá bom? A cercária é a que entra lá no meu pezinho, lá nas águas, tá bom? O habitat dele, eles gostam muito do sistema hepático, eles vivem lá no sistema porta do homem. O ciclo dele obrigatoriamente se passa em 2 espécies, que eu chamo de um ciclo heteroxênico. O hospedeiro definitivo é o homem e o hospedeiro intermediário é o molusco, e a gente conhece aí o caramujo, o Biumphallaria, como sendo o principal hospedeiro intermediário. Se o definitivo é o homem, então quer dizer que ele vai no homem alcançar a maturidade sexual e não no molusco, tá bom? O ciclo é esse ciclo bonitinho aí. Cadê o número 1? Deixa eu encontrar. Aqui eu tenho ovos. Esses ovos aqui, ó, já tá minha setinha já. Os ovos são lançados aí no ambiente, alcançam, de repente, quando a pessoa defeca, próximos à água, tá? Regiões aí próximos a laguinhos, água parada, tá? Esses ovos vão lá para aquela região, de repente o paciente defeca ali por perto. Esses ovos alcançam aquela região mais úmida, mais molhada. Desses ovos, quando esses ovos eclodirem, vai liberar o que eu chamo de miracídio, que é aquela primeira forma. Esse miracídio só é infectante para o caramujo. O que ele vai fazer? Ele é móvel, ele vai sair em busca de quem? Do hospedeiro intermediário dele. Então, o miracídio vai parasitar aqui, ó, o caramujo. Esse caramujo vai fazer com que os miracídios que entraram nele consigam evoluir, né?
para cercárias, né? Primeiro esporocisto, depois uma cercária adulta, e essa cercária adulta vai fazer o quê? Vai adentrar de novo ali no meu hospedeiro definitivo, que é o homem. Como? Colocou os pezinhos lá na água contaminada, foi tomar banho em beira de água parada, geralmente para águas sujas, tá? Não é água limpinha e nem é água corrente. Lá, essas cercárias, no organismo do homem, vai penetrar na pele aí do homem e imediatamente ela vai se transformar no que eu chamo de esquistossômulos, tá? Esquistossômulos. Os esquistossômulos lá no homem vai ganhar a circulação venosa. Da circulação venosa, ele pode ir para o pulmão, para o coração, para as artérias mesentéricas, mas ele tem preferência para parar onde? No sistema porta. Depois de 30 dias, mais ou menos, que esses esquistossômulos estão no organismo humano, eles alcançam o que eu chamo de maturidade sexual. Então, eu vou ter aí machos e fêmeas. Esses machos e fêmeas aqui vai ter aquele 1,5 centímetros. Vai acontecer a ovipostura, os ovos vão atravessar a submucosa, vão conseguir chegar na luz intestinal e assim serem eliminados aonde? Nas fezes. Então, o ciclo desse parasita, e aí o ciclo começa de novo. Então, o ciclo desse parasita é um tanto quanto mais extenso e eu tenho várias formas. Eu tenho o ovo, o miracídio, que vai adentrar ao caramujo. Depois eu tenho a cercária, que vai entrar no homem. No homem ela vai evoluir para esquistossômulos, que tem várias regiões. E na fase adulta eu tenho macho e fêmea, que vai acasalar. E a fêmea aí vai dar origem a novos ovos. Ótimo, esses novos ovos vão para o ambiente e ali começam outros ciclos. Mas o que me interessa? Quando esse parasito está no organismo humano, ele também é agressivo. E olha que ele é pequenininho, porque como ele vai se localizar, ele gosta ali do sistema hepático, ele gosta do sistema porta, ele gosta do fígado, ele vai promover alterações principalmente inerentes à função hepática. Então, uma dos principais características da esquistossomose, né, dessa parasitose, é o paciente desenvolver aquela barriga bem grande, aquela barriga d'água. E o que na verdade é aquela barriga d'água? É uma barriga cheia de parasitos? Não, não é uma barriga cheia de parasitos. É uma barriga cheia de líquido. Por quê? Porque eu tenho uma parasitose que está interferindo na minha função hepática, portanto, eu vou ter um déficit de proteínas. Se eu tenho déficit de proteína na circulação, o que vai acontecer? Meu sangue fica menos viscoso, ele consegue sair do vaso e acumular nos tecidos. Aqui, no caso, ele vai acumular onde? Na região abdominal do meu paciente. Isso é bastante agressivo e bastante característico, tá bom? Então, isso é uma dos problemas aí da esquistossomose. Em função dele gostar do fígado, ele acaba atrapalhando aí o metabolismo das proteínas, vai faltar para o homem, e uma das características disso é a formação da ascite, que é a barriga d'água, tá bom? Formas de transmissão disso aí, geralmente a gente espera aí penetração das cercárias na pele. E quando eu estou dando aula presencial, eu sempre falo que tem que ter cuidado lá no Corumbá 4, não sei o que, blá, blá, blá. Mas não é isso. A região tem que ter caramujo, tem que ser dessa espécie e tem que ter alguém contaminado que defecou ali que vai continuar esse ciclo. Não é só uma água parada. E a gente sempre espera em águas mais sujas, porque existem literaturas que falam que esquistossomose é um divisor de águas de população, porque a esquistossomose ela é muito comum em regiões muito precárias, tá? E não em regiões mais com um nível socioeconômico melhor, tá bom? Ela é mais comum em regiões mais precárias. Imunidade do paciente, ele vai desenvolver IgE, porque eu tenho penetração da pele. Quando tiver início da oposição, o paciente pode desenvolver uma imunodepressão, né? Vai diminuir a imunidade. E na fase
crônica pode gerar uma imunidade, mas isso não quer dizer que o paciente não vai ter, só vai ter esquistossomose uma vez na vida, tá? Depende de como ele vai se contaminar. Patogenia vai depender muito da carga parasitária e da resposta imune do meu paciente. Se eu tenho um paciente com um sistema imunológico mais eficiente, a sintomatologia é menor. Então, vai depender do quê? Da ação das cercárias, porque no local onde elas entraram pode gerar uma dermatite, da quantidade de vermes adultos, dos ovos, tá? E a esquistossomíase ou esquistossomose crônica é uma coisa que mais me preocupa, porque vai levar às lesões intestinais, às lesões hepáticas e pode, inclusive, levar a óbito aí do meu paciente, tá bom? Diagnóstico para esquistossomose, parasitológico de fezes, com certeza, 3 amostras, com certeza. Método é Hoffman, de novo, porque eu estou falando de ovos, tá bom? Mas se eu não estiver equivocada, dá para fazer com Faust também, se vocês preferirem. E aqui pode ser lançado mão da biópsia hepática, principalmente, se for o órgão mais acometido, para saber se eu tenho formas parasitárias ali. E eu posso também usar métodos imunológicos. Sorologia pode ser usado na esquistossomose também, na ausência de ovos de parasitas nas fezes. Talvez seja lançado mão aí de fazer um ELISA para Schistosoma mansoni, GG e GM, para verificar a possibilidade. Mas os ovos não são muito incomuns, tanto que a gente tem aí controles de população onde eu tenho ovos guardados de Schistosoma mansoni. Então, não é muito incomum não, tá bom? A doença é mais comum nas populações mais carentes, como eu já falei. Água parada é um problema, água parada para tomar banho, né? As infecções atingem mais os jovens, mas não pode atingir qualquer idade. A gente fala de jovem, porque jovem parece que não vê uma água parada, quer ir lá, né? Formas, ações preventivas, sanitarismo, educação sanitária, tratamento de doentes, porque um doente é que vai gerar outros doentes, não é? Destruição de caramujos, inclusive a gente teve uma campanha há um tempo atrás em uma cidade que surgiram um número muito grande de caramujos para exterminar caramujo e proteção do homem contra as cercárias, que no caso seria aí não tomar banho em águas que tem ali a presença do caramujo. Outras condições clínicas aí para esquistossomose seria a embolia pulmonar, pode gerar, uma hepatite, porque se eu estou falando de fígado, eu posso gerar uma hepatite parasitária também, fibrose também no fígado, a ascite eu já falei, e a hepatosplenomegalia. Então, eu tenho um parasito que saiu da região intestinal e a ação principal dele é no fígado, e não necessariamente no sistema, no trato gastrointestinal do meu paciente, tá bom? Tratamento, tá aí. E o cirúrgico, agora veja bem, quando o paciente está com barriga d'água, que é aquela barriga bem grande, característica da esquistossomose, às vezes é preciso drenar aquele líquido. Por que tem que drenar o líquido? Porque o líquido dá uma sensação de peso, de mau funcionamento dos órgãos para o paciente, ele fica com uma sensação muito ruim, precisa drenar. Mas o drenar não resolve o problema. Por quê? Vai drenar, o paciente vai melhorar, então eu preciso tratar a doença de base do meu paciente. Então, para sarar aquela barriga d'água, eu posso até drenar para aliviar o paciente, mas é preciso, obrigatoriamente, tratar a parasitose para que eu tenha uma cura definitiva aí para esse paciente de uma ascite, tá bom? Então, a barriga d'água vai chamar para vocês agora ascite. Aqui só o modelinho do ovo e a imagem mais comum que a gente tem de copulação aí entre macho e fêmea aí eumintos, que é a fêmea geralmente dentro do macho, tá bom? Tudo bem? Perguntas para a esquistossomose? Alguém? Questão da CIT, então. Aí faz a paracentese, seria isso, né?
Mas aí não elimina o parasita, assim, não resolve nessa. Não. Não entendi. Não resolve. A drenagem é só para aliviar a clínica do paciente. Uma coisa que tem que ficar muito óbvia para vocês, farmácia, biomedicina, o parasito não, o volume, aquele volume da barriga do paciente não é o parasito. Eu não tenho várias formas parasitárias ali e é por isso que tem a barriga grande. Aquilo ali é líquido que saíram dos vasos e acumulou no tecido por conta de uma disfunção proteica, por uma falta de proteína, tá? Então, acumulou o líquido ali. Eu preciso drenar, se a barriga for menor, ela vai sumir sozinha. Beleza. Se quando ela tá muito grande, tá muito mesmo exagerada, simplesmente é preciso drenar, porque se não drenar, a condição do paciente não vai melhorar, tá? Mas o dreno não resolve o problema. O dreno é só para poder ajudar o paciente, é paliativo, tá? E quando eu falo de ascite severa, a foto principal que a gente tem é essa aqui, ó, do lado onde tem o paciente, para que ela vai aparecer para vocês. Pronto, só um minutinho. Aqui, ó, essa é a imagem principal de ascite. Olha o tamanho desse barrigão desse paciente. Esse pequeno curativo discreto aqui, ó, é porque está drenando. Eu não estou falando que isso aqui é uma barriga de esquistossomose, não. Mas essa aqui é a situação. Aqui dentro, se fosse a causa da esquistossomose, não é um monte de parasita dentro dessa barriga. O que eu tenho aqui é líquido, é água. Eu dreno para melhorar a situação clínica do paciente, mas eu tenho que tratar a doença de base Rosângela, dele. sua voz sumiu para mim. Oi? Oi. Eu não fiz nada, eu só mudei a imagem, eu não mexi no microfone, gente. Ouvi. Agora eu ouvi. Rosângela, Oi. essa barriga d'água, esse líquido fica no estômago, onde que fica esse líquido? Olha, depende. Esse aqui é no abdômen, tá? Entre as pleuras, fica só. Dá para ouvir ele balançando, que fique bem claro, tá? Entendi. Esse líquido fica no meio dos órgãos, no caso, fica solto, não fica dentro de nenhum órgão. Não, mas eu tenho outras doenças. Para quem nunca ouviu falar de acúmulo de líquido, tem acúmulo de líquido em outras regiões, tá? Tem acúmulo de líquido, não tem nada a ver com esquistossomose, fugindo da esquistossomose. Tem acúmulo de líquido no pulmão, que vocês conhecem como água no pulmão. Tem acúmulo de líquido no coração, que vocês chamam que deu água no coração, uma coisa mais ou menos assim. É tudo muito grave, mas não é só tirar o líquido, é preciso sarar a doença de base para qualquer acúmulo de líquido. E qualquer acúmulo de líquido, meninos, tem a mesma fisiologia, a mesma. Eu tenho um aumento da pressão arterial, diminuição da pressão oncótica, que é a diminuição da concentração das proteínas, e eu tenho líquido saindo do vaso e acumulando no local onde vai gerar aí o acúmulo que a gente vai estudar. No nosso caso aqui, na cavidade abdominal, tá? E todos eles, a grande maioria, por exemplo, quem tem água no pulmão, precisa drenar. Mas qual que é a causa? A causa é um câncer. Então, se não tratar o câncer, a água vai voltar. A gente drena hoje, daqui 1 semana, 2 semanas, já tá de novo, tá? Infelizmente, sem a cura para a doença de base, não tem solução para os acúmulos de líquido. Quando você fala em proteína, você refere à albumina, é isso? Isso, proteínas plasmáticas, isso mesmo, albumina. Ela sai do vaso, como eu tenho uma deficiência... Quer ver, deixa eu só fugir um pouquinho, mas deixa eu encontrar vocês. A gestante não incha muito? Algumas delas incha. Aí, quando ela tá inchada, o que ela tem? Nossa, Rosângela, ela estava com a pressão altíssima, sim ou sim? Sim. Gestante inchada está com a pressão alta. Quando eu vou fazer o exame de urina dela, eu vou observar que na urina está cheinho de proteína, está perdendo muita proteína na urina. Então, vamos lembrar. Olha, a gestante estava com uma pressão arterial muito alta, fazendo o sangue dela fluir como? Muito rápido. Se o sangue está fluindo muito rápido, a parede dos vasos, as células começam a ficar separadas. Então, aquele líquido bate e sai.
saindo do vaso, onde o líquido vai acumular? Nos tecidos, né? Tá drenando? Não. Então, eu tenho uma pressão arterial alta, uma concentração de proteínas pequenas e uma permeabilidade vascular aumentada. Isso aí é a fisiologia de qualquer edema, qualquer acúmulo de líquido é do mesmo jeito. O que vai mudar é o que está causando isso aí. O inchaço, em qualquer lugar que ele seja, é acúmulo de líquido. E a fisiologia é sempre a mesma. Pressão aumentada, perda de proteína, acúmulo de líquido aí nos tecidos. Tá bom? Certo? E aí nunca mais a gente vai chamar de barriga d'água. Agora a gente vai chamar de ascite. E nunca mais eu vou pensar que é uma barriga cheia de verme. Ela é uma barriga cheia de líquido. Muito comum, gente. Eu vou dar um exemplo. Os meninos barrigudinhos lá do Nordeste, lá da África para lá. Você acha que eles não têm parasita? Tem até demais. Aí o que acontece? Eles já são desnutridos. A falta de proteína é muito grande. O que vai acontecer? Eles vão começar a acumular líquido nos tecidos. E aí forma aquela barriga. Eles vão ser aqueles meninos mais barrigudinhos, tá? Então, isso é uma coisa bem comum. Tudo bem? Tranquilos? Dúvidas ainda? Tranquilo. Não. Ok. Precisando só falar. Parasita é nós. E agora a gente vai passar para um plateuminto, que são os eumintos, só que planos, tá? Achatados. Imagina um ferro de passar, o plano verdadeiro, porque o xistosoma é plano, mas não é tão grande, a gente não vê, a gente acaba nem falando. Mas o que eu vou falar agora é grande, que eu vou falar do plateuminto tênia, tá? Que de um mesmo lugar vão vir duas doenças completamente diferentes, tá? Completamente diferentes. E vocês conhecem. Uma é a teníase, que é ter a tênia grande na minha barriga, ok? No meu trato gastrointestinal. E a outra é a cisticercose, que é ter o cisticerco, o cisto do parasito em outras regiões do meu organismo. O que vocês mais conhecem é o cisticerco no sistema nervoso central, mas poderia ser em qualquer outra região do organismo, especialmente órgãos de músculos, tá bom? Aqui, e na tênia, quem que me interessa? Me interessa a tênia solium e a tênia sarginata. Tá escrito errado aí, é sarginata, tá? A solium do homem e do porco, a sarginata do homem e do boi, ou da vaca, tá? Tudo bem? Aqui é uma solium, tá bom? A gente vai diferir uma tênia da outra, ou pela origem, ou pelo formato da cabeça delas, tá bom? E das proglótides também. Essa aqui é uma solium, olha o tamanho dela. Uma solium pode chegar a entre 1 e 7 metros de tamanho. Metros, ninguém está falando mais em centímetros. E a tênia pode chegar até 12 metros. 12, tá? Olha a sarginata bonitona aí, ó. E eu não sei se vocês notam que ela parece um papel higiênico, parece que soltou um papel higiênico, né? E ela é exatamente assim, achatada. Quando a gente voltar para as nossas aulas presenciais, oremos a Deus que voltemos logo, eu vou pedir para mostrar para vocês essa daí que a gente tem lá no laboratório, tá bom? Aqui, ó, é onde uma das possibilidades que eu tenho de distinguir as duas tênias. Elas têm ventosas aqui em cima, ó, no sculex, ventosas, e somente a solium tem esses dentinhos assim, ó, um arquinho que parece umas espículas aqui em cima. A sarginata não tem. Deixa eu ver se eu tenho imagem. Aqui, ó, a sarginata. A sarginata não tem aqueles espículos aqui em cima. A única que tem os espículos é a solium. E isso aqui são as ventosas dela para ela ficar aderida. E uma teoria que tinha, essa aqui é a que vocês chamam de... Ai, como é que vocês falam? Vocês
quando eu tenho tênia, em vez de chamar de tênia, vocês chamam de solitária. Solitária. Solitária porque ela vivia sozinha, né? Só vou deixar bem claro, viu? Que ela, se ela quiser, hoje em dia, ela não precisa mais ser sozinha. Ela pode ter mais que uma na sua região intestinal, tá bom? Pode ser feliz mais que uma. Mas tênias não tem macho e fêmea. Tênia não tem o macho e a fêmea. Tênia é tênia sozinha, tá? Tênia não precisa disso, ela é evoluída. Esse aqui é o ovinho de tênia, tá bom? E o ovinho de tênia, elas são iguais, ele é igual para as duas espécies, tá bom? E aqui é a imagem de um cisticerco. Cisticerco e aqui o ovinho da tênia. E o ciclo? Vamos fazer o ciclo aí para ele. O ciclo da tênia é bem simples. As proglótides vão ser eliminadas nas fezes, tá? Essas proglótides de alguém contaminado vai ser eliminado nas fezes. E dentro dessas proglótides vai ter 1 zilhão de ovinhos lá dentro, ok? Então, pode vir aí. Então, ele defecou as proglótides. Dentro das proglótides, eu tenho o quê? Ovos. E aí pode vir ou um boi, ou um porco. Porco, tênia sólio. Boi, tênia sarginata, tá bom? Pode vir um dos dois, se alimentar daquilo ali acidentalmente, não é? E comer esses ovinhos. Quando um dos dois, ou os dois, comerem, a evolução tanto da sólio quanto a sarginata é formar cisticercos na musculatura deles dois. Cisticercos de tênia sólio no porco e cisticerco de tênia sólio na vaca, no boi, tá? E aí o humano vem e come essa carne crua ou mal cozida, contendo cisticerco, e aí ele vai ficar o quê? Contaminado, ok? Presta atenção nesses pequenos detalhes, se eu comer o cisto que está na carne de um dos dois, eu vou ter a teníase, o verme adulto, lá no meu intestino, tá bom? Vamos imaginar que acidentalmente, ao invés do boi ou do porco comer o ovo, quem comeu o ovo foi eu. Aí, se eu comer o ovo, eu não vou ter a teníase, eu vou ter a cisticercose, tá bom? Então, vamos lá. Se eu comer a carne contaminada com o cisticerco, eu vou ter teníase. Se eu comer o ovinho, perdido numa planta, num alface, em alguma coisa que não foi lavada adequadamente, eu vou ter a cisticercose, ok? Tudo bem para isso aí, gente? São duas doenças diferentes. Uma é a teníase, que eu vou ter o verme adulto no meu organismo, e o outro é a cisticercose, que é a presença de cistos do parasito em regiões diversas do meu organismo, especialmente sistema nervoso central. Tudo bem para isso aí? Consegue O ovo compreender deles são diferença? iguais, né? Hã? Os ovos das duas são iguais. Os ovos das duas são iguais, tá bom? O que vai diferir foi a carne que você comeu. Se é de porco, Então elas é evoluem. Então elas evoluem de acordo com o animal que comeu o ovo. No Agora, boi vai fique bem ser. claro. Então vamos devagarzinho aí. A tênia sarginata não faz cisticercose. A única que faz cisticercose é a Solium, tá bom? Só a carne de porco vai fazer cisticercose. A carne de vaca não vai, tá bom? Tudo bem para isso? Alguns detalhes, Deu. são alguns detalhezinhos, tá bom? Então, vamos lá. Como que eu posso adquirir teníase?
Autoinfecção externa, interna, heteroinfecção. Simples. Ou você vai comer os ovos da tênia, que estão no ambiente, né? Fezes e outras fezes aí, ou de porco, ou de gente, ou de boi. Ou você vai, já estou citando para os dois, ou você vai comer o cisticerco, que é o cisto, na carne mal cozida de algum desses animais. É a forma que você tem de ter teníase ou cisticercose, tá bom? Quem é mais agressivo? A cisticercose. Quem é menos agressivo? A teníase. São duas doenças diferentes, tá bom? O que a teníase vai fazer em mim? Eu tenho uma teníase que eu comi o cisto, então eu vou ter a teníase. O que ela vai fazer comigo? Vai ter uma ação espoliadora, ação traumática, ação mecânica, tóxica, por conta daquele enorme parasita vivendo em você, tá bom? Então, eu tenho um enorme parasita vivendo em você, ele precisa espoliar, ele precisa se alimentar para viver. E aí, a gente perde, a tênia, ela vai perdendo as proglótides mais idosas, que são a do finalzinho dela. E as proglótides estão sempre grávidas, cheias de ovos, e é por isso que a doença vai passando. Sintomas mais comuns da teníase: diarreia, náuseas, fraquezas, tá? Os pacientes relatam isso. E eu gosto de comparar a teníase com o ascaris. Todo mundo falava, quando o menino vomitava o verme, ele vomitava a tênia, falava que era solitária. Eu não concordo, eu não cheguei a viver, eu não vi isso. Ver. Mas eu acho que quando vomitava, era o ascaris, não era a solitária, porque a solitária não tem força para poder subir. Quem tem força para subir é o ascaris. Então, eu sempre imagino que a tênia vai sair por baixo, não é por cima, tá bom? E ela vai sair aí em pedacinhos. As manifestações da cisticercose. Gente, todo mundo conhece a neurocisticercose. Comeu o ovo, o ovinho vai migrar lá para o sistema nervoso central e vai ficar implantado lá e vai dar origem à neurocisticercose, que é uma doença grave, que cursa aí com convulsões, com a diminuição da acuidade visual, dependendo de onde esse ovinho ficou implantado. O paciente pode ter, inclusive, psicose, fadiga, cãibra. Depende muito de onde esse ovo ficou, porque ele pode calcificar e pode ficar solto, tá bom? Mas outras regiões fora sistema nervoso central, eu gosto sempre de mostrar essa cisticercose cardíaca, onde dá para ver o cisticerco direitinho, e cisto aqui, ó, o paciente aqui jaz, né? Morreu, já era. Olha a quantidade de cistos aqui no coração desse paciente. É menos raro, mas é músculo, é musculatura, é onde o cisticerco gosta de implantar e ali proliferar, tá, gente? Então, muito cuidado com isso aí. Regiões onde o cisticerco gosta de ir: cérebro, olho, músculo, qualquer um dele, fígado, tá? E o diagnóstico para isso aí, para a cisticercose, é imagem. Tanto que a neurocisticercose, que todo mundo conhece, a gente faz diagnóstico dela com imagem. Para teníase parasitológico de fezes. Método Hoffman para variar, porque eu vou buscar ovos, tá bom? E aqui, ó, o diagnóstico parasitológico, se eu pensar em teníase, pode, inclusive, até usar imunológico, o clínico, dependendo da clínica do paciente, mas eu prefiro muito o parasitológico. E a epidemiologia depende muito dos hábitos alimentares. Antigamente, quando a gente tinha muitos porcos criados em criações domésticas, era super comum a teníase, né, ou a cisticercose, mas agora o número vem caindo bastante, pelo menos na nossa população aqui metropolitana é mais raro, mas pessoas que trabalham aí, que vivem em fazendas, alguma coisa assim, aí é mais comum. Lembrando que tem que ter alguém contaminado para contaminar esses animais. O parasito não vem do nada, tá bom? Profilaxia: orientar a população em relação a não comer carnes cruas ou mais mal cozidas. Sanitarismo: e uma coisa muito interessante: congelamento e cozimento. Cozimento, eu diria que ajuda bastante, cozer os alimentos, cozer a carne. Mas o congelamento, ele nem sempre
vai fazer com que o parasito fique inviável. Ele pode, de repente, diminuir a viabilidade, mas não inviabilizar de vez, tá? Então, eu vou congelar a carne suína e aí depois eu posso comer mal passada que vai dar tudo certo. Não funciona desse jeito, tá? Pode diminuir a viabilidade, mas não inviabilizar de vez. E uma coisa que eu gosto muito de chamar a atenção é que esses cistos que estão nas carnes aí são visíveis aos nossos olhos, não é uma coisa invisível. Então chama muito a atenção uma carne alterada com aquele cisto, que parece uma bolinha de gordura com pus, e aquilo ali é um cisticerco. Então, você não vai comer. Então, a maioria das pessoas que prestam atenção não vai comer. Você vai comer se não foi você que preparou, então você não está olhando o que você está comendo, tá bom? O tratamento, praziquantel, niclosamina, tratam e vou chamar muito a atenção para medicamentos de tarja preta para tratar a neurocisticercose, dependendo aí da clínica do meu paciente. E a cirurgia, o procedimento cirúrgico para cisticercose, só na dependência da localização do cisticerco, porque dependendo de onde tiver, não vai poder tirar. Ele vai calcificar e vai ficar lá. Se calcificar e ficar quieto, ótimo. O problema é se ele não calcificar, que aí fica movimentando, aí é mais problema para o meu paciente, tá bom? Tudo bem aí com a cisticercose e com a teníase? Ok, eu só... Rosângela, o método. Para teníase, Hoffman de novo. Hoffman de teníase. E eu faria uma setinha, essa vai para todo mundo, tá? Eu faria uma setinha assim, ó. Cisticercose, ingestão de ovos, tá? Teníase, ingestão do cisto ou cisticerco. Porque isso aí é uma coisa que confunde todo mundo. Porque são duas doenças totalmente diferentes, com grandezas totalmente diferentes, tá? A cisticercose sendo muito agressiva e a teníase uma parasitose. E a propósito, ela tendo 1 metro, 2 metros ou 3 metros, quando você tomar um antiparasitário para matar, a tênia vai sair aos poucos, tá? Ela não vai sair inteira. Ela vai sair por proglótides. E as proglótides, nas fezes, elas são visíveis para a gente. São grandes, do tamanho... eu queria uma coisa que lembrasse, mas não tenho. Pelo menos as que eu já vi até hoje, entre 2 e 3 centímetros, mais ou menos, cada proglótide, tá? 2 e 3 centímetros, assim, ó, pequenas, tá? Que lembra, dá a impressão que você tá vendo um ossinho perdido no meio das fezes. Conselho que eu dou para vocês, se você encontrar uma proglótide, uma coisa estranha, esbranquiçada lá nas suas fezes, pega ela, macera, aperta contra uma lâmina, porque se for uma proglótide, toda proglótide está cheia de ovos. Quando você macerar ela vai sair os ovos, você não vai ver isso. Você coloca uma lamínula ali com uma gotinha de Lugol e vai para a microscopia e você consegue ver os ovos, pronto, é proglótide. Acabou. Fácil demais, tá? Não é difícil, não. Cisticercose também é Hoffman? Cisticercose é imagem. Imagem, porque aí eu preciso saber onde que é a contaminação, a infestação desse paciente, se é sistema nervoso central, cardíaco, qual a musculatura que esse cisticerco tá desenvolvendo. Mas pode ser usado sorologia também, tem ELISA para isso, tá? Tá, mas a teníase acontece, por exemplo, ele sempre dá positivo no Hoffman ou não? Olha, não. Porque se tiver uma tênia muito jovem, que as proglótides ainda não estão com ovos maduros, aí às vezes eu não vejo, mas não é incomum. Mas teníase, Gilberto, é uma parasitose para a nossa região, ela é muito fraca para nós aqui. Todo mundo aqui, mesmo que a gente coma carnes mal passadas, são carnes que vieram de criador, os animais não tiveram contato com pessoas contaminadas, com os outros animais, com fezes de outros animais contaminados. Mas se você for para regiões que, tipo, lá em casa a gente cria os porcos e nós mesmos matamos, nós mesmos come. Aí eu já não vou saber. Isso.
Uhum. Que não tem as Tá bom? mesmas regras para um Não tem as frigorífico, mesmas regras né? sanitárias. Não tem as mesmas É, regras sanitárias do criador, né? Do criador ali. criador, é. Tem que ter cuidado com isso aí. Então, assim, não é raro. E a neurocisticercose, gente, ela é muito agressiva, porque ela vai fazer o meu paciente ter... pelo menos os que eu conheci, eles tinham síndrome de... Como é que faz? Cai no chão e desmaia, como chama? Crises convulsivas muito frequentes, causadas pelo Tipo deslocamento ou pela epilepsia? colocação. Isso, exatamente isso. Aí quando vai lá fazer um exame de imagem, vai lá o que tem na cabeça. Que popularmente vocês conhecem como canjiquinha, tá? No sistema nervoso central. Então, assim, é grave, não é brincadeira, né? Então, quem gosta aí de carne, especialmente carne de porco, carne suína mal cozida, tem que ser de uma boa procedência, né? Essa coisa de casa aí, criada em casa, eu acho melhor comer bem cozida, bem passado. Quanto mais bem passado, melhor. E resfriamento não mata. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. E tudo que eu falei para uma tênia serve para outra. A diferença é que a sarginata não vai fazer cisticercose e a solium vai. E uma é de porco e a outra é de carne bovina, tá bom? Aí só o desenho das moças. Lembrar que a solium é a que tem os espículos aqui na cabecinha e a outra só tem as ventosas, tá bom? E os ovos tá aqui igualzinhos, não tem nenhuma diferença. E aí a última que eu vou falar para vocês é a Hymenoplex nana. A Hymenoplex nana, ela é uma tênia em miniatura. Corpo, forma, é da tênia. Proglótides é da tênia, tá bom? Ela a gente chama até de tênia anã. E uma outra diferença entre as duas, tamanho, né? Uma bem grande, outra bem pequenina, é que o ciclo é monoxênico. O que é um ciclo monoxênico? É um ciclo que não precisa de um outro hospedeiro intermediário, tá bom? Ele não precisa de hospedeiro intermediário, mas ao acaso, pode acontecer de pulgas, pulgas entrar no ciclo aí da Hymenoplex, tá? Então, criatórios de galinhas, cachorro, essas coisas tem que ter cautela, tá? Não é comum, mas pode acontecer. Tá aqui a imagem da Hymenoplex, é o mesmo desenho da tênia. A diferença é o tamanho, que ela é bem pequenina mesmo. Eu queria achar onde eu anotei o tamanho dela, vou ver se tem anotado mais para frente. Esse aqui é o ovo da Hymenoplex, e o ovo dela lembra aí um chapéu mexicano, lembra aí um ovo frito, tá bom? Aqui tem aqui o tamanho delas, né? Ele é o menor dos cestódios, o verme adulto pode ter entre 3 e 5 centímetros, e a quantidade de proglótides, mesmo sendo pequenino, entre 100 e 200, tá? Os ovos e a larva cisticercoide tá ali também. Não é comum fazer a cisticercose, mas pode acontecer. Aqui só o exemplo de uma Hymenoplex, e as proglótides finaizinhas são sempre as grávidas, cheias de ovos, que vão se separarem, e nelas que estarão os ovos, tá bom? Aqui o ovinho que eu falei que é o chapéu mexicano, ou um ovo frito, tá? Aqui é o cisticerco, a larva cisticercoide dela, ó, o cisticerco, bonitinho. O ciclo, como eu falei, ele pode ser monoxênico e, ao acaso, ser heteroxênico, incluindo aí as pulgas, né? De animais, tipo animal roedores, rato, galinha, sei lá onde que tem. O ciclo, tranquilinho. Eu tenho ovos como sendo a forma infectante, e esses ovos podem ser aí ingeridos pelo homem, né? E vão lá para o jejum, para o intestino aí do meu paciente. Aí lá no intestino, eles vão assumir aí a forma aí de cisticerco. Os adultos aí podem madurar sexualmente e vão aí depois de cisticerco, eles vão para a forma adulta, né? E a forma adulta não tem macho e fêmea, tem as proglótides, que são as grávidas, tá? A forma de ingerir esses ovos, ou eu ingiro os próprios ovos, ou por conta de algum animal que esteja portando, tá? As proglótides, igualzinho da tênia, vão ser eliminadas nas fezes, dentro das fezes, uma quantidade de ovos.
A diferença também é que isso aqui não vai fazer cisticercose em outras regiões, tá? Transmissão, tá aqui. Ingestão de ovos, ou ingestão de insetos com a larva cisticercoide, autoinfecção. Manifestações clínicas, muito rara, mas é um ovo comum. Não é um ovo incomum, não é uma parasitose incomum, especialmente em criança. Não sei se porque fica muito pelo chão, mas é comum em criança, tá bom? As manifestações clínicas que a gente tem para ela não são semelhantes da tênia, por conta de serem diferentes, né, menos agressivas, só a estrutura física que é semelhante. Agitação, insônia, pode ter diarreia, pode ter uma anorexia, pode ter uma diminuição do peso, inclusive prurido pode ser relatado também. E no caso da heminolepis, é possível observar uma eosinofilia no exame de sangue, no hemograma, tá bom? Diagnóstico laboratorial, fala clínico, mas eu sempre vou achar laboratorial. Método, vamos persistir de novo no Hoffmann, parece até engraçado eu só usar esse método, mas eu estou usando o ovo, estou buscando o ovo, então eu vou usar o Hoffmann parasitológico de fezes, 3 amostras. A forma que eu vou encontrar vai ser sempre o ovo, e por mais que ele tenha proglótide, como o verme é muito pequeno, dificilmente eu vou conseguir identificar a proglótide aí no meu exame de fezes, tá? Eu vou ver mesmo são os ovos, tá? Profilaxia para essa parasitose, higiene, sanitarismo, tratar os doentes para não persistir, né? E aí combate aí as sujeiras, pulgas principalmente. O tratamento está embaixo, diclofeno, niclosamida, praziquantel, albendazol. Os antiparasitários, se vocês perceberam, a maioria são os mesmos que a gente vai usar. É um ou outro parasito que é mais exigente, mas no geral eu posso usar os mesmos antiparasitários. Por isso que hoje a gente faz muito tratamento profilático. Sem que eu faça parasitológico de fezes, eu consigo tratar um paciente, porque o meu antiparasitário, ele é capaz de matar uma série de parasitos. Então, isso é interessante nos parasitos intestinais. Eles não têm uma defesa, e eles não desenvolveram resistência ao longo do tempo aos antiparasitários que a gente usa, tá bom? E assim, eu não vou me estender para a heminolepis, porque ela não me interessa muito, mas eu queria muito que vocês soubessem. Aí tem a diminuta, serve as mesmas informações, tá? Aí depois vocês dão uma olhadinha, nem vou parar nela para diminuta, mas é a mesma coisa. E esses que eu mostrei para vocês, todos esses parasitos que eu mostrei para vocês, são os que a gente tem de mais comum aqui no Brasil. Para as nossas regiões, todos esses que eu falei para vocês são os mais comuns. Tem outros, professora? Tem outros, mas não são tão comuns. Então, eu fiz um resumão, assim, nessas 2 aulas que a gente fez desses parasitos mais comuns, dos que eu tenho aqui, que eu posso encontrar nos meus exames, trabalhando aqui na região centro-oeste, ou, de repentemente, trabalhando na região norte, nordeste. Sul, sudeste, os índices vão diminuindo cada vez mais, especialmente região sul, tá bom? Dúvida, gente? A gente vai ver só parasitas intestinais? Vamos passar agora a semana de prova, a gente vai passar para os parasitos sanguíneos. Ah, tá. Beleza. Tá bom? Eu vou parar. Todos esses parasitas vai cair na prova?